Até quem é especialista, quem é realmente entendido no assunto sabe. O mundo na eletrônica é o mundo dos detalhes. Detalhes que fazem toda a diferença. Isso fica ainda mais claro quando vemos um equipamento do lado de dentro. Uma pecinha como essa é essencial e pode realizar várias funções. O nosso encontro de hoje é sobre o amplificador operacional. No amplificador, a relação entre a entrada e a saída é denominada função de transferência. A função de transferência relaciona a tensão de saída com a de entrada, e a curva de resposta em frequência relaciona o ganho com a frequência. Amplificadores operacionais são amplificadores diferenciais, que têm como principais características alto desempenho, alto ganho, alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e grande resposta em frequência. Foram criados com o objetivo de implementar computadores analógicos, executando operações matemáticas, por isso o nome operacional. Podem ser fabricados com transistores ou válvulas, e utilizados em instrumentação e equipamentos eletrônicos em geral. O amplificador operacional é um dispositivo que, como o próprio nome diz, ele amplifica, né, alguma coisa que a gente vai colocar na entrada dele, né, no nosso caso aí a gente vai colocar tensões, e ele também, por esse nome aí operacional, é porque quando ele foi inventado era para realizar operações básicas matemáticas, então somas, subtrações, operações de integral, de derivação. E foi aí que surgem então os computadores analógicos, montados com amplificadores operacionais em circuitos, dependendo do tipo de operação que eu quisesse realizar. O coração do amplificador operacional, no fundo, é um elemento bastante simples, que a gente pode olhar aí um circuito amplificador diferencial. Esse é o estágio de entrada do operacional. É claro que se a gente for olhar o circuito completo, ele tem vários amplificadores em cascatas e mais alguns elementos. Mas esse amplificador diferencial que existe na entrada, ele amplifica diferenças. Então, colocando lá, né, duas entradas diferentes, a minha saída vai ser um valor amplificado. E dependendo do tipo de realimentação que a gente coloca junto a esse dispositivo, a gente consegue criar aí soluções que vão realizar operações diferentes. Os amplificadores operacionais são utilizados em diversos equipamentos, né? Desde aqueles equipamentos que a gente tem em casa, seja uma TV, seja um equipamento de áudio, até equipamentos que a gente utiliza em laboratórios, geradores de onda, diversos equipamentos de instrumentação. Então é um elemento bastante importante na eletrônica e que possibilita uma série de aplicações que sem esses dispositivos a gente não teria. Historicamente, né, eles foram construídos inicialmente aí com válvulas. A substituição das válvulas foram os transistores que possibilitaram que esses circuitos amplificadores operacionais fossem reduzindo de tamanho até que hoje a gente implementa isso em circuitos integrados, onde você pode ter um amplificador operacional ou circuitos complexos com vários amplificadores operacionais utilizados para diferentes funções. O amplificador operacional é um elemento bastante importante aí na eletrônica, porque foi graças à invenção dele que se consegue implementar aí os computadores analógicos, que realizam uma série de operações. Então são dispositivos muito importantes, não só em relação à computação, mas em relação a uma série de equipamentos, né, que a gente hoje consegue ter as aplicações em função do desenvolvimento de todos esses dispositivos, né, que foram viabilizados graças à invenção do amplificador operacional. Os amplificadores operacionais podem ser utilizados em diversos circuitos. Agora vamos ver detalhadamente como estes componentes são construídos. Uhul! Os amplificadores operacionais modernos são criados em circuitos integrados. De forma geral, revelam parâmetros uniformes com encapsulamentos e necessidades de alimentação padronizados. A maioria dos amplificadores operacionais simples, duplos ou quádruplos disponíveis tem uma pinagem padrão, que possibilita a substituição de um pelo outro. É possível selecionar um amplificador operacional específico pelo seu ganho em malha aberta, pela largura de banda, pela impedância de entrada, pela impedância de saída ou ainda por uma combinação de alguns destes fatores.
Na área de circuitos eletrônicos analógicos, é considerado o dispositivo único mais bem-sucedido. O amplificador operacional é utilizado em diversos equipamentos, desde computadores pessoais até máquinas de instrumentação nuclear ou de sistema de controle industrial. Vamos ver agora como o amplificador funciona em um equipamento eletrônico. Olha lá! Os amplificadores operacionais, esses componentes importantes na indústria, porque eles exercem diversas funções dentro dos equipamentos eletrônicos. Eles são apresentados em diversos encapsulamentos, encapsulamentos metálicos, encapsulamentos convencionais, encapsulamentos em montagem de superfície. Esses encapsulamentos são os mais utilizados atualmente por causa da miniaturização. São eles que permitem a gente reduzir o tamanho dos diversos equipamentos eletrônicos atualmente. Dentro dos equipamentos, os amplificadores operacionais exercem funções de amplificação, filtragem, entre outras funções. Aqui a gente tem uma placa de um eletroencefalógrafo, que é um equipamento que permite captar sinais elétricos do cérebro, né, da atividade cerebral. Essa placa contém diversos amplificadores operacionais que estão presentes, exercendo diversas funções aqui dentro dessa placa. Nessa placa, a energia, a fonte de corrente elétrica principal é provavelmente dessa conexão. Os sinais de medição, eles entram por esse caminho, um sinal de baixo nível elétrico, e sai por esse já amplificado pelos amplificadores operacionais. Aqui a gente está mostrando a função exata do amplificador, né? Ele está sendo montado como um amplificador que vai permitir o aumento de um sinal elétrico. Em amarelo a gente tem o sinal de uma fonte elétrica em torno de 1 volt, tá? E em azul tem a saída resultante do amplificador em um ganho aproximadamente 2. Essa é a função principal do amplificador operacional, prover ganho, né? Prover amplificação do sinal elétrico. Agora, vamos falar do amplificador operacional ideal. Este tipo de amplificador possui características bem específicas. Vamos conferir? O amplificador operacional ideal apresenta as seguintes características: ganho infinito em malha aberta, largura de banda infinita, impedância de entrada infinita e impedância de saída nula. Este amplificador também se caracteriza por não apresentar nenhum tipo de ruído e nenhuma interferência térmica. Pode ser ajustado com poucos componentes externos, objetivando assim realizar uma grande variedade de funções em processamento de sinal. A maioria dos amplificadores de propósito geral é vendida a menos de R$1 cada. Os projetos modernos são feitos considerando uma série de especificidades. Assim, muitos amplificadores produzidos podem aguentar curtos-circuitos nas suas saídas sem nenhum dano. Amplificadores operacionais, peças pequenas e baratas, essenciais para a eletrônica e, claro, também para o nosso dia a dia. Até a próxima. Tchau!